Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a segunda parte da videoaula de Alta Idade Média. Sobre o que falamos na aula passada? A gente estava ainda num tópico muito introdutório, que era tentar conceituar o que é Idade Média. E é um nome bem esquisito, média, né? Meio do caminho, o meio entre duas coisas. Tentei te explicar de onde surge esse nome, né? Dizer que o nome Idade Média não era usado pelas pessoas da Idade Média, mas sim esse foi o nome dado pelas pessoas que vieram depois e que consideraram que a Idade Média era um período de poucas contribuições, de pouca utilidade para a sociedade humana, enfim. Então, tentando te mostrar aí que é um nome bem depreciativo, tá? Um nome bem pejorativo, até preconceituoso. Mas o nome, por acaso, permanece, não foi até hoje criado nenhuma outra denominação para esse período, então ele continua com esse nome aí, né, Idade Média. E esse período é um período muito extenso dentro da história humana, são aí 10 séculos, aproximadamente, quase 1000 anos. Obviamente não dá para supor que todos os seres humanos viveram do mesmo modo durante todo esse tempo. É óbvio que não. Tá? Por isso é que a Idade Média vai ser dividida ou vai ser subdividida em dois períodos menores. A primeira metade, né, da queda do Império Romano do Ocidente até o ano 1000, a gente vai ter a Alta Idade Média, que é o que a gente está vendo agora, e do ano 1000 até o final a gente vai ter a Baixa Idade Média. Tá? Normalmente, quando as pessoas pensam em características da Idade Média, o que elas estão pensando são características da Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é quase que uma desconhecida. Né? Para você ter uma noção, todo mundo pensa em feudalismo e senhores feudais. Isso está muito forte, muito predominante na Baixa Idade Média. As pessoas pensam nas cruzadas, isso está acontecendo na Baixa Idade Média. As pessoas pensam na Guerra dos 100 Anos, na Peste Negra, tudo isso Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é um período quase que desconhecido das pessoas em geral, né? Mesmo quem já estudou esse período, né? Tirando os professores de história que tem uma noção um pouquinho mais aprofundada, mas mesmo quem já fez um ensino médio regular e tal, e não lida com isso cotidianamente, tende a estender as características da Baixa Idade Média para a Alta, embora a Alta Idade Média seja um período diferente. Tá? É um momento ainda de formação da Idade Média, né? Então a gente não tem peste negra nesse momento, não tem cruzadas nenhuma nesse momento, tecnicamente. Não temos ainda as principais características que a gente conhece da Idade Média, que estão na Baixa Idade Média. Tá? Terminamos falando, na aula passada, sobre esses povos germânicos que eram chamados de bárbaros pelos romanos. E aí, se não me falha a memória, apresentei uma tirinha, ou uma adaptação de uma tirinha, falando sobre essa ideia de bárbaros e não bárbaros. O termo bárbaros para designar o outro é sempre uma criação dos não bárbaros. Né? Ninguém se autodenomina bárbaro. Eu sou de um povo bárbaro. Para os não bárbaros, o bárbaro é sempre o outro. Né? Então, isso aí já produz para a gente essa consciência de que o termo bárbaro também tende a ser um termo depreciativo para se referir àquilo que é diferente. Né? E as pessoas normalmente têm uma certa aversão, um certo preconceito àquilo que é diferente. O que é diferente normalmente é considerado perigoso, intrusivo, invasor, enfim, é aquilo que tem o potencial de nos desarticular. Né? Então, é sempre importante manter o diferente longe, fora, né? Do lado de fora das nossas fronteiras. Quando esse diferente começa a entrar, isso tende a gerar desorganização naqueles padrões de vida, nas práticas sociais que as populações humanas já desenvolviam. É por isso que quando esses bárbaros, esses ditos pelos romanos bárbaros, começam a entrar no Império Romano, ali o processo de migrações germânicas, isso tende a desarticular um pouco a organização romana. Obviamente, a visão que provavelmente os seus pais vão ter dessa entrada dos chamados bárbaros, a gente vai falar de povos germânicos aqui, né, dessas migrações germânicas, seu pai e sua mãe provavelmente pensam nisso como um momento, né, em que teve um estalo de dedos e de repente todo mundo desses povos germânicos começou a entrar ao mesmo tempo e em uma semana entrou todo mundo. E pronto, olha que caos, não tinha espaço para tanta gente e bagunçou o coreto.
Não é assim, tá? Essas migrações germânicas elas vão ser um processo lento e gradual que começa a acontecer ali pelo século III, né, ali no momento da crise do século III. Os romanos, eles são um povo muito brilhante, muito inteligente, que percebeu que, não podendo derrotar esses povos germânicos, uma boa ideia seria colocar esses povos germânicos a seu serviço. Tá? Então, para muitos desses povos germânicos era maravilhoso poder entrar um pouquinho no Império Romano, usufruir de algumas terras férteis ali, de alguns recursos naturais, de comércio, com uma potência que tinha produtos que eles, germânicos, não tinham. Tá? Então, esses germânicos eles têm uma relação, por um lado, conflituosa, mas por outro, há um desejo de entrar no Império Romano, de fazer comércio e tudo mais. Esse longo processo vai acontecer ao longo dos séculos III e IV, terceiro, quarto e quinto, tá? E ali no século V, tá? A gente vai ter um outro povo, também dito bárbaro, mas que não era germânico, eram os hunos que vinham lá da Ásia, e aí esses caras sim provocaram uma grande desorganização, entraram muitos muito rápido, empurrando os vários povos germânicos que ainda estavam em regiões de fronteira e obrigando esses povos a entrar profundamente dentro das fronteiras romanas, né, dentro do território romano. Isso sim é que vai provocar uma grande desorganização. Mas as migrações germânicas como um todo, os vários povos germânicos que foram entrando em Roma, não chegaram todos destruindo Roma. Tá? Essa ideia de destruição está muito mais associada aos hunos, mas não é uma característica que estivesse presente em todos. E talvez a gente veja aqui um mapa, eu não sei se tem mais algum mapa aqui para frente, senão a gente volta um pouquinho, mas acho que teve um mapa falando sobre um povo germânico que entra no Império Romano, chamado de vândalos. Tá? Os vândalos eram um povo germânico que vivia ali nas fronteiras do Império Romano e que são empurrados para dentro, tá? E que realizam pilhagens no meio do caminho, porque precisam de recursos para sua subsistência e tal. E a palavra vândalo acaba associada como aquele que chega para destruir algo. Tá? A expressão vandalismo, inclusive, vem daí, desse povo vândalo. Tá? O vândalo era o nome do povo. Assim como tem povo brasileiro, povo argentino, tinha o povo vândalo. Tá? Não é que era um povo qualquer que era marcado pelo vandalismo, mas sim era um povo germânico que quando entra vai fazendo pilhagens e isso vai fazer com que os historiadores da época, enfim, os cronistas da época, se refiram a esse povo, sempre de forma muito pejorativa, como destrutivos. Tá? E isso vai fazer com que o nome desse povo acabe colado, associado a essa ideia de destruição, de vandalismo. Esses povos germânicos, de forma geral, se organizavam em clãs, compostas por famílias com ancestrais comuns. Então existe sempre essa noção de que aquele bando ali são pessoas unidas por um parentesco. Tá? E isso, inclusive, é uma questão interessante para quem estuda a história do Estado, né? Para quem estuda a formação do Estado, para quem estuda a teoria geral do Estado, porque tende a acreditar que o Estado nada mais é do que uma versão ampliada da família. Os primeiros estados que vão surgir na antiguidade, para povos ditos primitivos, normalmente eram estados, eram entidades jurídicas estatais, que se organizavam dentro de pequenas sociedades aparentadas, em que todo mundo era aparentado entre si. Então, esses clãs, né, eram clãs de pessoas que acreditavam ter ancestrais comuns. Tecnicamente, toda a humanidade tem ancestrais comuns, se você acreditar na teoria do Charles Darwin. Né? Todos os seres vivos, na verdade, do planeta têm ancestrais comuns. Quão próximos ou distantes esses ancestrais estão, aí é que é a grande questão. Esses grupos aqui, germânicos, eles acreditavam que eles tinham, né, antepassados comuns, como se todo aquele clã ali, todas aquelas várias famílias fossem todos primos, né? Todo mundo ali teve algum tataravô em comum. Esses grupos germânicos eles se reuniam periodicamente em assembleias para eleger chefes, julgar conflitos e decidir sobre ações militares. Eu daqui a pouquinho vou falar sobre a parte de julgar conflitos, tá? Eleger chefes. Cada clã desse, cada pequeno grupo desses tinha ali o seu próprio chefe, mas para a eventualidade de fazer uma ação militar grandiosa contra um outro povo, que precisasse de articulação desses vários clãs, havia aí a necessidade de escolher algum desses chefes para ser o chefe dos chefes. Tá? Então, de forma geral, não pense que esses grupos eram democráticos, né? Não era uma democracia como a ateniense, como a atual, nada
próximo disso. Mas sim, a escolha de chefes aqui está relacionado frequentemente a essas ações militares, mas dentro do seio de cada clã, ali dentro de cada clã individualmente considerado, você não tem essa postura normalmente democrática. Pelo contrário, esses chefes locais de cada clã, eles eram meio que considerados detentores, donos do grupo, como se fosse quase que uma propriedade privada. Tá? O território do grupo era uma propriedade privada do rei, do chefe militar daquele grupo ali. Obviamente que você tem dois grupos dentro do povo godo, por exemplo. Você tem esse grupo godo e aquele grupo godo. Tá? E daqui a pouquinho eu falo mais sobre os godos. Não é gordos com R, é godos, G-O-D-O-S, tá? E dentro daqueles vários grupos godos ali, cada um tem o seu chefe, mas esses vários grupos godos diferentes, eles precisam se aliar para fazer uma ação militar comum. Então eles escolhem um chefe para isso. Esses povos, em geral, eram nômades ou semi-sedentários. Semi-sedentário também pode-se dizer semi-nômade, ou seja, ou adotavam completamente o nomadismo, né, dependendo muito dos recursos naturais do entorno, ou mesmo que não dependessem dos recursos naturais do entorno, quando a gente está falando, por exemplo, de povos de pastores, mas eles estavam sempre migrando para buscar pasto, né, para os seus rebanhos. Já no caso dos semi-sedentários ou seminômades, eu estou falando aí de povos que ficam por um período de, sei lá, 1, 2, 3, 5, alguns anos mais do que isso numa região, explorando os recursos, plantando, praticando agricultura, mas quando os solos chegavam a um processo de esgotamento dos seus nutrientes, eles precisavam mudar para outra região. Então, não era um sedentarismo de estar todo mês, toda semana indo para um lugar novo, mas também não é um caráter sedentário de que você vai, né, aquele povo vai ficar de forma fixa, permanente, durante séculos no mesmo território. Também não tinha isso. Era algo no meio do caminho. Tá? Principais atividades desses povos: guerra e agricultura. Tá? A depender do povo, a gente também pode ter a questão da cavalaria como sendo uma questão muito importante. Então, pode ser que tenha também a prática da pecuária, né? da criação de rebanhos de ovinos, criação de rebanhos de equinos. Tá? Isso poderia acontecer também. A religião desses povos era uma religião politeísta, sem nome determinado. A nossa religião, né, cristianismo, e aí o cristianismo tem várias vertentes: cristianismo luterano, anglicano, calvinista, católico, ortodoxo, tem uma série de vertentes dentro do cristianismo, mas tem um nome base que é cristianismo. Essa religião dos povos germânicos, ela não tem um nome. Tá? Normalmente, esses povos eles são chamados de pagãos. Tá? A gente pode dizer que esses povos eles seguiam o paganismo. Só que o detalhe importante é que a expressão pagãos era a forma como os cristãos se referiam a eles. Tá? Aquele bárbaro ali, ele segue o paganismo. Lembrando que Roma, nesse momento aí, finalzinho do Império, né, no Dominato, no Baixo Império, já adotava, né, passa a adotar o cristianismo a partir ali de Constantino, né, de Teodósio, passa a adotar o cristianismo, então passa a chamar esses povos ditos bárbaros também de pagãos, passa a dar um nome, né, genérico para esses povos e um nome genérico para a religião desses povos também. Esses povos germânicos nunca disseram assim, eu sigo o paganismo, né? Hoje existem alguns grupos aí meio hippies ou, enfim, tentando se ligar mais com a natureza e tal, que dizem seguir ideias pagãs. Então hoje em dia existe um neopaganismo, né? Neopaganismo, embora tenha pouquíssima relação com o paganismo original desses povos germânicos. De forma geral, essa crença pagã estava associada ao culto das forças da natureza, com a prática de rituais em ambientes abertos, descampados, floresta. Não havia um templo propriamente dito, um edifício dentro do qual se realizava o culto, coisa que, por exemplo, existiu, né, existe no cristianismo, existiu lá na Mesopotâmia, existia entre os judeus, enfim. Para os povos germânicos, esses cultos eles eram realizados, né, no descampado, em meio às forças da natureza, lidando com terra, ar, água, enfim, esses elementos naturais. Tá? Falando sobre resolução de conflitos, que é o que estava no slide anterior, tá? O sistema jurídico desse povo
era o chamado sistema jurídico consuetudinário. Consuetudinário. Você vai falar, meu Deus, que nome horroroso, Caio, que palavra gigante, feia. Tá aí uma boa dica de palavra para você usar num jogo de forca com a sua família, né? Se você precisar passar um tempo aí da quarentena com a família, pede para jogar forca, bota consuetudinário, a sua família inclusive vai procurar no dicionário, porque não vai acreditar que essa palavra sequer existe, tá? O que é um direito consuetudinário, um sistema jurídico consuetudinário? É um sistema que está muito mais baseado nos costumes do que na lei escrita. Tá? O sistema jurídico brasileiro hoje, né, ele é um sistema baseado na lei escrita. Tá? Já o sistema jurídico americano, o sistema jurídico inglês, é um sistema baseado nos costumes. A lei tem pouquíssima importância, né, nesses sistemas jurídicos, porque na verdade a lei não é que ela tem pouca importância, a lei tem sempre importância. Mas a quantidade de leis escritas detalhando cada detalhezinho, detalhando cada minúciazinha do cotidiano de uma determinada situação, isso é quase inexistente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Você provavelmente já deve ter visto algum filme americano, algum filme hollywoodiano que se passa em tribunal. Filmes de tribunal, inclusive, né? Enfim, uma coisa super popular de tempos em tempos, sempre aparece aí filme de tribunal em que o advogado fala protesto meritíssimo, e aí tem todo aquele mise-en-scène ali, e as pessoas acham que no direito brasileiro, né, o sujeito vê esse filme e fala assim, você é advogado porque eu vou poder falar protesto meritíssimo, e assim, basicamente, no Brasil não tem muito isso não. Se você já viu algum filme jurídico, esses filmes de tribunal, esses filmes americanos de tribunal, você já deve ter visto que em algum momento ali do enredo, quando o protagonista, o advogado que defende as causas do bem, da justiça, da verdade e tal, tá lutando contra, sei lá, uma empresa malvadona, um sujeito malvadão, sei lá o que, ele tá quase sendo derrotado naquela causa e tal, e ele fala, meu Deus, como eu vou fazer para defender o meu cliente e não sei o que, e aí ele senta o bumbum dele numa cadeira e vai ler. E fica lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e lendo. Aí você fala, caramba, o cara está estudando na véspera da prova? Né? O professor fala pra gente saber a matéria toda para não estudar na véspera. O cara lá do filme americano vai salvar o dia, é o advogadão lá e tal, ele estuda na véspera. Não é que ele está estudando as leis. Tá? Ele está procurando casos similares que já tenham sido julgados anteriormente. E aí muitas vezes o cara está pesquisando casos de 10 anos atrás. Aí ele pega vários livros com todos os casos de 10 anos atrás e não encontra nenhum. Né? E aí obviamente não dá para o cara saber tudo isso de cor. Aí ele pega casos de 20 anos atrás, também não encontra nenhum parecido. 30 anos atrás, 40, 50 e o cara encontra um caso jurídico de 200 anos atrás em que tinha uma disputa semelhante e tal, e a decisão foi favorável, né, num sentido que favorece o cliente dele, que é benéfico para o cliente dele. E aí ele, no dia lá do julgamento, ele fala, meritíssimo, segundo fulano versus Beltrano, em 1800 e tal, em 1700 e tal, a decisão é essa, então eu tenho que estar certo aqui, você tem que dar ganho de causa para o meu cliente. E aí o juiz fala, é verdade, tá certo então, verdadeiro, parabéns, venceu. Enfim, essa papagaiada toda que tem em filme americano, isso não existe. Isso não existe no sistema jurídico brasileiro. É porque o sistema jurídico americano ele está muito mais próximo desse sistema consuetudinário, tá? Esse sistema bárbaro, esse sistema germânico. Porque os Estados Unidos puxou o seu sistema jurídico da Inglaterra, e a Inglaterra, por sua vez, puxou esse sistema jurídico dos povos germânicos, né? Inclusive os anglos que deram origem, os anglo-saxões que deram origem à Inglaterra eram povos germânicos. Tá? A França também teve presença de povos germânicos, mas o território francês, né, o atual território francês em que esses germânicos se instalaram, ele tinha uma presença romana muito intensa. Nas Ilhas Britânicas, a presença romana era muito pequena. Os romanos, eles começaram quando perceberam as migrações germânicas, os romanos começaram a abandonar as Ilhas Britânicas, largar para lá. Então, quando os anglo-saxões entram na Inglaterra, ali na Grã-Bretanha, a influência romana estava muito baixa, estava muito limitada, muito pequena. Já ali no território que hoje forma a França, a influência romana era muito grande. E o sistema jurídico romano é um em que o que importa é a lei escrita. Né? Pode ser que no caso anterior, num caso passado, aquilo tenha sido decidido de forma diferente, mas não importa. Cada juiz interpreta a lei do seu jeito. Você não precisa se prender a uma decisão prévia. Tá?
Então, isso é o que quer dizer um sistema jurídico consuetudinário. Tá? O julgamento nesses sistemas jurídicos também poderiam ser feitos por ordalhos ou ordálias, pode ser masculino ou feminino, as duas formas são usuais, ou duelos. Tá? Duelos significa quando você tem dois lados, um fala assim, eu que tô certo, e o outro fala, não, sou eu que tô. Então tá bom. Então agora cada um pega uma espada, vão ali pro meio e vão lutar até a morte. E aí os deuses vão ajudar o sujeito que está com a razão a vencer o duelo. Tá? Os ordalhos são mais ou menos a mesma coisa, só que não são duas pessoas, é um sujeito versus a natureza. Por exemplo, anda em cima dessa brasa quente aqui, desse chão pegando fogo, se o seu pé não queimar, se a pele do seu pé não queimar completamente, não descolar da carne e tal, mesmo andando sobre um chão em brasas, é porque os deuses te protegeram e você está com a razão, porque os deuses estão te ajudando. Ou então pega um sujeito, joga no meio de um rio com uma correnteza muito tumultuosa e tal, se o sujeito não se afogar, é porque os deuses ajudaram aquele sujeito a sobreviver. Isso é um ordalho ou uma ordalha, era o julgamento da natureza. Tá? Era pegar o sujeito e colocar ele para confrontar as forças da natureza, fogo, terra, água, ar, sei lá, qualquer força da natureza que tivesse à disposição ali naquele ambiente. Se o sujeito sobrevivesse e tal, saísse intacto, é porque os deuses ajudaram ele e ele estava com a razão o tempo inteiro. Tá? E os duelos é quando você tem dois grupos, né, dois indivíduos humanos que estão disputando uma questão, e aí esses dois indivíduos humanos eles podem, né, disputar lutando, e os deuses vão ajudar aquele grupo aquele indivíduo que está com a razão. Também poderia acontecer de alguns casos serem sanados mediante pagamento de indenização. Por exemplo, eu matei o seu irmão, aí você quer se vingar. E aí os germânicos eles entendiam que essas vinganças, né, você vem e se vinga de mim, aí o meu filho vai e se vinga de você, aí o seu filho vai e se vinga do meu filho, e assim por diante, isso dura para sempre. E isso era um fator que gerava muita divisão interna, muita disputa interna dentro dos grupos. Então, muitas vezes, para sanar os conflitos sem derramamento de sangue, poderia acontecer de haver pagamento de indenização como forma de encerrar uma disputa e encerrar uma série de vinganças. Então, matei seu irmão, foi mal aí, foi uma briga, a gente estava no bar e tal, e bebemos e nos exaltamos e eu matei seu irmão. Em compensação, toma aqui 5 bois e 3 vacas e pronto. Tá sanada aí, paga a dívida, tá? Era mais ou menos assim, né? Pagava-se uma indenização para superar os problemas. Dito isso sobre sistema jurídico, não havia um sistema de um código legal escrito, né? Aquilo que os judeus, né, vão criar, os hebreus vão criar, aquilo que a Mesopotâmia vai criar, aquilo que os gregos vão criar, aquilo que os romanos vão criar para dar segurança jurídica a escrita como mecanismo de poder do Estado. Isso não existe nesses povos germânicos, tá? Até porque você não tem ainda estados muito poderosos, muito organizados, então esses povos nem sequer conhecem a escrita, muito menos podem ter um código legal escrito. Tá? Cada reino era visto como propriedade privada do governante para pôr e dispor como bem entendesse. Isso é algo sobre o que eu já falei no slide anterior. Comitato, tá? Em latim, comitatus. Isso é muito, muito, muito importante. Tá? Se você estava cochilando aí, dormitando, batendo cabeça, fazendo aquelas piscadas longas até agora, pausa o vídeo, levanta, lava o rosto e volta para me ouvir. Porque se você entender isso aqui, você vai entender uma das principais características da Idade Média, que era as relações de suzerania e vassalagem. Escuta isso. Tá? Comitato, ou em latim comitatus, né, é assim que os romanos chamavam esse costume, que era um costume germânico, era um costume germânico pelo qual se estabelecia entre líder e liderados uma relação de dependência mútua. Tá? Como assim dependência mútua? Nesse aspecto, parece muito, não é igual, mas parece muito aquilo que você lá em Roma viu com o nome de clientelismo. Se você não lembra, volta lá atrás na primeira videoaula de Roma e assiste de novo com aquela parte em que eu falo sobre a sociedade romana, tá? Ali no período monárquico. E nesse caso, né, de Roma, a clientelagem, né, o clientelismo, era uma relação em que o patrício buscava ter dependentes, né, dependentes econômicos dele,
E aí, quanto mais dependentes ele tivesse, mais poderoso ele era, né? É a ideia de que, assim, caramba, esse cara é tão rico que ele pode bancar, pode sustentar 30 clientes, 50 clientes. E é mais ou menos a mesma coisa aqui no comitato, só que no caso do comitato não é uma relação econômica, tá? Não é uma dependência econômica, é uma dependência militar, é uma dependência guerreira. Tá? Então, era mais poderoso o líder que tivesse mais seguidores. Então, todo líder queria ter muitos seguidores. Tá? E os seguidores queriam seguir líderes poderosos. Então, era uma relação até certo ponto, inclusive redundante, que se reforçava. Quanto mais poderoso você é, mais seguidores você vai ter. Quanto mais seguidores você tiver, mais poderoso você se torna. Quanto mais poderoso você se torna, mais pessoas querem te seguir, fazendo com que você tenha ainda mais seguidores e fique mais forte ainda. Tá? Era uma relação de dependência mútua. Tá? Essa relação de comitatos, tá? Estabelecia que, por exemplo, era desonroso para os guerreiros irem embora do campo de batalha sem seu líder. Então, se um desses guerreiros foge e vai embora e o líder dele ficou lá no campo de batalha, foi capturado ou ainda está lutando ou sei lá o que, aquilo traz desonra para o guerreiro. Isso, do ponto de vista do líder, era perfeito, porque o líder sabia que quando ele precisasse, no momento importante de ação, ali no meio da batalha, de apoio, de gente vindo do lado dele para lutar com ele e tal, ele sabia que as pessoas estariam ali. Ele sabia que não seria abandonado, que de repente todo mundo vai fugir, vai sair correndo, desesperado, ai meu Deus, minha vida, minha vida. Não. A questão aqui é a honra sendo mais importante que a vida. Né? Então, para esses liderados, era desonra fugir do campo de batalha e deixar o líder para trás. Se o líder fosse capturado, eles tinham a obrigação de resgatar o líder, enfim. E o líder, por sua vez, ele precisava ter em conta a segurança e o bem-estar dos liderados. Né? Esse líder, por exemplo, ele nunca vai impor uma marcha forçada extremamente extenuante, de tal modo que os liderados sofram danos físicos de tanto que marcharam por dias e dias a fio. Ou então o líder nunca vai fazer uma estratégia em que ele sabe que metade dos seus liderados vai morrer, mas ele vai vencer no final. Ele não vai tratar a vida dos seus liderados como se fosse uma coisa descartável. Né? Então, para o liderado era bom ter aquele líder ali que se preocupava com a sua segurança, com o seu bem-estar, uma causa comum, todo mundo lutando junto e tal, e se ajudando. E para o líder era importante também ter a fidelidade desses caras, né, que estavam ali em torno dele. Essa relação de fidelidade guerreira vai ser a base, vai ser a origem da chamada relação de suzerania e vassalagem. Na Baixa Idade Média, lá na frente, tá, o líder passa a ser chamado de suzerano. O liderado passa a ser chamado de vassalo. Os termos suzerano e vassalo não eram usados pelos germânicos, tá? Mas vão passar a ser usados depois, durante a Idade Média. Líder e liderados deviam se ajudar em campo de batalha. Bom, tá aí, tá explicado. O comitato ou comitatus é a origem, a raiz da instituição, do instituto da suzerania e vassalagem, tá? Quando esses germânicos entram no Império Romano, né, quando eles migram para o Império Romano e começam a se instalar e criar reinos que vão ficando cada vez mais sedentários, vão se fixando ali e tal, numa determinada região, os francos se fixando no que hoje é a França, né? Os visigodos se fixando no que hoje é a Espanha, os ostrogodos se fixando no que hoje é a Itália, depois sendo dominados pelos lombardos, e aí vai ter origem a Lombardia, o reino da Lombardia. Eu não sei se você prestou atenção nas notícias que falavam sobre coronavírus lá na Itália, mas lá na Itália, a região mais afetada da Itália pelo coronavírus, aquela região ali em torno de Milão, a cidade de Milão, é uma região que lá na Itália é chamada de Lombardia. Tá? Por que essa região é chamada até hoje de Lombardia? Porque era a base do reino dos lombardos. Os lombardos eram um povo germânico. Quem primeiro entra ali no território italiano são os ostrogodos, né? Só que depois esses ostrogodos vão ser dominados pelos lombardos e aí a região ali ao norte da Península Itálica passa a ser chamada de Lombardia. É o nome que se dá até hoje. Né? A Itália fica na região da Lombardia, para você ver como várias dessas regiões até hoje têm essa mesma nomenclatura. Tá?
A região em que os francos se instalaram deu origem à França, a região em que os anglos se instalaram deu origem à Inglaterra, né, na nossa tradução meio torta. Enfim, então a gente vai ter, nesse momento, formação de reinos que são a mistura, que são a mescla, metade Roma, metade germânicos, metade povo romano, metade costumes romanos, metade povo germânico, costumes germânicos. Tá? Quais são as características germânicas que vão passar para esses reinos e que vão ser incorporadas na Idade Média? O comitato. O comitato vai dar origem ali às relações de suzerania e vassalagem, foi o slide anterior que eu acabei de falar. E quais são as heranças romanas? Aí você vai ter que voltar lá na aula de Roma, né, quando a gente fala sobre cristianismo e colonato. A religião cristã que se tornou predominante em Roma, ela vai ser a religião desses reinos romanos germânicos. Os francos vão se converter ao cristianismo, depois os anglos, os visigodos, os ostrogodos, os lombardos, essa galera toda vai virar cristã. Então, e cristianismo aqui, né, o cristianismo na versão nicena, na versão em que o governo romano estabeleceu como sendo a correta e tal, e a instituição do colonato, o Instituto do Colonato. Tá? Se você não lembra, eu vou refrescar sua memória rapidinho. O que era o colonato? À medida que Roma começa a ter deficiência, carência de mão de obra, e ao mesmo tempo as cidades romanas se desorganizam, muitos habitantes das cidades começam a fugir para o campo, num processo de ruralização. Tá? Deixa eu até escrever aqui, num processo de ruralização. Tá? E aí, o governo romano vai estabelecer uma lei chamada colonato, que dizia o seguinte: esse sujeito que foi da cidade para o campo, ele não poderá ir embora na hora que ele bem entender. Ele não pode daqui a 20 anos olhar e falar assim, quer saber, tá tudo mais seguro agora, vou me embora daqui. Não, você foi lá para o campo na hora que você precisava, agora você tem que ficar lá direto, porque agora o dono da terra precisa de você. Tá? Em compensação, se em algum momento o dono da terra não quiser mais aquele colono, fala assim, quer saber, eu vou expulsar esse cara daqui, vou jogar ele no mundo, ao Deus dará, ele vai correr todos os riscos aí pelo mundo. A lei também dizia que isso também não podia. Tá? O colonato, ele estabelecia uma relação recíproca entre o dono da terra e o trabalhador rural, em que o trabalhador rural, chamado colono, não poderia sair se quisesse, mas também não poderia ser expulso caso o dono da terra quisesse. Tá? O trabalhador, ele estava vinculado à terra. Isso dará origem à servidão durante a Idade Média. Eu não vou me aprofundar muito em servidão e vassalagem agora. Quando eu chegar embaixo da Idade Média, eu vou colocar em algum momento alguns slides só para falar de servidão e vassalagem. Vou explicar como era o ritual de vassalagem, né? O que o suzerano dizia, o que o vassalo tinha que fazer, se ajoelhar, etc, etc, etc. Vamos falar melhor sobre a servidão, as obrigações do servo, os impostos feudais, os impostos servis. Enfim, só estou tentando te mostrar, estou tentando te dar um lampejo agora dos próximos episódios, tá? dessa matéria. Nos próximos episódios você vai ver que a gente vai ter o desenvolvimento da servidão e da vassalagem, e a servidão vem do colonato romano e a vassalagem vem do comitato germânico. Demonstração aí de como esses povos vão se interligando. Outra coisa muito importante é que vários desses germânicos, à medida que vão entrando, e vão alguns deles arrebentando tudo pelo caminho, né, enfim, dominando, pilhando e tudo mais, muitos patrícios romanos, né, muitos nobres romanos e tal, que tinham terras, e aí essas terras não eram ainda chamadas de feudos, elas vão se chamar de feudos lá na Idade Média. Tá? Mas aqui nesse momento, a terra que o patrício romano detinha, o latifúndio produtivo que esse patrício romano detinha, era chamada de vila. Vila aqui não é tipo cidade pequena. Tá? Hoje em dia você fala assim, eu fui ali naquela vila, né? Hoje em dia uma vila é uma cidade pequena. Tá? Naquela época uma vila era o nome em latim que os romanos davam para esses latifúndios cheios de colonos que pertenciam a um patrício. Muitas vezes esses patrícios, eles casavam suas filhas com chefes guerreiros germânicos. Isso era uma forma de, por exemplo, você, patrício romano, que tem o poder econômico, que tem grana, que tem terra produtiva, dinheiro e tal, e que vai ser morto, vai ser roubado, vai ser pilhado, vai ser decapitado pelos germânicos, você faz um acordo com os caras.
eventualmente, inclusive, usando sua filha como moeda de troca. Isso era uma coisa que poderia acontecer, né? Nessa época, casamento não era uma coisa relacionada a amor. Essa ideia de amor é uma ideia muito recente, muito moderna, né? Papo aí de 100 anos para cá, 150 anos para cá, e é uma criação ali do romantismo. Antes disso, o casamento era um acordo de conveniências, né? Em várias partes do mundo até hoje, casamentos são estabelecidos pelos pais do noivo e da noiva, como uma forma de interligar, de unir as famílias. Então, essa história de que se casa por amor, né? Ainda bem que você vive nesse período em que a gente pode escolher casar por amor, mas lá atrás, casamento era uma conveniência. E aí, o Patrício, dono da vila, tinha uma filha lá, e ele falava, olha, eu caso a minha filha com o seu filho, né, chefe bárbaro, ou com você, chefe bárbaro, dependendo da idade, enfim, às vezes poderia inclusive acontecer de um chefe bárbaro, né, de um chefe germânico, lá nos seus 40 anos, casar com uma menina de 15, e isso era considerado normal na época, não era nenhum escândalo, tá? Se a menina já tivesse alcançado ali a puberdade, a maturação sexual, menstruasse e tal, né, já era considerada uma mulher adulta para todos os efeitos nessa sociedade. Não tinha esse negócio de é adulto quando faz 18 anos. Não, no caso das mulheres era quando chegasse a menstruação. Isso poderia ser com 15, poderia ser com 14, com 13, enfim. Eu sei que isso pra gente hoje é simplesmente terrível, soa muito inaceitável, mas para os padrões sociais da época isso era considerado aceitável e normal, tá? E aí, esse chefe bárbaro agora, ele tem uma ligação familiar com aquele patrício, né? E, por exemplo, o filho desse chefe bárbaro vai ser herdeiro, né, por parte materna daquela vila. Então, percebe como a elite germânica desses chefes guerreiros e a elite romana desses donos de terras começa a se fundir, a se mesclar, até virar uma elite medieval, uma elite romano-germânica, que será dona das terras e guerreira. Isso eram os senhores feudais. Os senhores feudais que a gente vai ver lá no feudalismo, lá na Baixa Idade Média, os senhores feudais eram nobres, que eram líderes guerreiros, mas também donos de terra. Donos de terra por esse aspecto da herança romana, líderes guerreiros por esse aspecto da herança germânica. Poderia acontecer também o oposto, o chefe germânico tinha uma filha e ele decidia casar essa filha com um patrício, um grande proprietário de terras, ou enfim, né, eram múltiplas as combinações que poderiam ocorrer nesse contexto. Mas basicamente você ter essa ideia de que essa ligação, né, vem uma herança romana e uma herança germânica, não é uma coisa abstrata, no ar, né, são pessoas, são seres humanos que têm costumes relacionados ao cristianismo, ao colonato. Do outro lado, você tem outros seres humanos que têm o costume do comitato, e aí você tem esses grupos humanos se fundindo, casando um com o outro, vem um para cá, vai outro para lá, casa aqui, se torna amigo ali, faz comércio acolá, até que vire uma única comunidade em que os costumes são mesclados de um lado e do outro, tá? Isso vai, essa entrada dos germânicos, essas migrações germânicas, vão provocar uma série de mudanças na Europa, tá, em relação ao padrão da sociedade romana, né, durante séculos e séculos de governo, de autoridade, de sociedade romana, né, a gente vai ter um processo de centralização política. O imperador mandava em tudo, em todos os cantos do império. Agora a gente não tem mais isso, né? A gente tem vários reinos diferentes se formando, cada um numa região, cada um com um líder, com uma autoridade distinta. Dentro desses reinos, às vezes, havia fragmentação, havia subdivisões. A gente vai ter uma certa desorganização econômica. Por exemplo, grande parte do fluxo comercial que havia em Roma deixa de existir. O comércio, para existir, depende de segurança. Ninguém quer fazer comércio se não tiver segurança, tá? Será que você teria coragem de pegar uma série de produtos muito valiosos e ir numa região que você sabe que é dominada por criminosos para vender seus produtos lá? Será que não existiria o risco desses criminosos te roubarem no meio do caminho, né? Vendo que você está chegando com coisas de valor, pegar os teus bens de valor? Então, obviamente, ninguém vai ter muita coragem de fazer comércio num momento em que já não existe mais uma autoridade centralizada que mantém a lei, a ordem e a segurança em todo o território, né? Na verdade, mesmo dentro do território de um determinado rei, esse rei muitas vezes não tinha um controle muito rígido, ele não sabia o que acontecia em cada canto. Esse rei, ele era o chefe guerreiro, né?
ele tinha vários seguidores ali seguindo o comitato, mas ele não tinha funcionários suficientes para policiar as ruas, para policiar as estradas no meio do caminho. Várias dessas estradas que ficam abandonadas e começam a ser retomadas pelo mato. Né? Então você tinha estradas romanas que passavam no meio de uma floresta, de repente a própria vegetação começa a destruir aquela estrada ali, aquilo fica abandonado, e aquela estrada que era usada para facilitar, para permitir a criação de uma rota comercial, como a própria estrada se destruiu, agora, né, não tem mais por onde os comerciantes poderem passar. Antes, por exemplo, Roma mantinha navios nos mares para manter a segurança ali dentro do mar Mediterrâneo e tal. Agora não tem mais navio do governo romano para manter a segurança. Isso significa que vão surgir navios piratas, né? A pirataria começa a acontecer intensamente. A pirataria já havia acontecido lá atrás, na Antiguidade, né? Na Antiguidade clássica, oriental e tal. E aí, durante o período de domínio romano em torno do mar Mediterrâneo, aquele período do Mare Nostrum, né? Roma vai manter a segurança ali no mar Mediterrâneo e isso vai permitir fluxos comerciais. Agora não tem mais isso, agora tem pirata de novo, então se torna tudo muito perigoso. Então produtos de uma determinada região A que supriam uma região B não vão chegar mais. Aquela região B ela vai ficar com carência de mercadoria, né? E muitas vezes essas mercadorias eram matérias-primas para outras produções, então, né, o comércio diminui. O artesanato, né, a produção artesanal de vasos de cerâmica, de sapatos, de ferramentas também diminui, porque as matérias-primas não estão chegando mais, porque ainda que estivessem chegando também não tem mais para quem vender. As pessoas estão indo para o campo, né, muito distante das cidades, muito distante do lugar em que a venda, o comércio acontecia, dos mercados e tal. Então essas pessoas, elas estão lá longe no campo. Antes elas compravam, quando moravam na cidade, elas compravam a roupa que iam vestir. Agora, como não tem mais como ir até a cidade para comprar roupa, você passa a criar ovelha no campo, e aí você vai tosquiar a ovelhinha, pegar aquela lã da ovelha, transformar em tecido e costurar uma roupa para você. Ou seja, não vai ficar uma roupa tão bonita, tão bacana e tal, mas você cria a ovelha, você produz queijo, você produz carne, você planta, você produz ovos, você produz cera para fazer vela, né? Nessa época não tinha luz elétrica, eles tinham que fazer velas. Você produz a sua própria roupa, você produz suas próprias ferramentas. Obviamente tudo isso é muito rudimentar, em pequena escala, com baixa qualidade técnica. Isso é o que eu estou querendo dizer quando eu falo de desorganização econômica. Além disso, vai haver aqui um processo de redução demográfica, como também essa desorganização econômica gera empobrecimento de muitas regiões, muita gente já não tem mais grana para comprar comida, né? O comércio ele passa a ser muito voltado para a subsistência, quem produz comida produz para si, não vai vender para outro, porque pode ser que falte comida no que vem, então eu vou fazer comida, vou guardar aqui, vou preservar e tal, fazer uma conserva, algo do tipo, e não vou vender. E aí com isso, né, quem não estava morando no campo e produzindo sua própria comida acabava não tendo acesso à alimentação e podia morrer de fome. Enfim, isso tudo vai gerar carência de mão de obra, né, vai gerar migração, essa redução demográfica toda vai acontecendo nessa direção, nesse sentido. Tá? Se você precisasse pensar, imaginar de forma mais concreta, o que foi a Alta Idade Média, o que foi esse momento de migrações germânicas e essas mudanças que estão acontecendo na Europa, pensa no seguinte, imagina aquela série de TV, The Walking Dead, tá? Imagina uma invasão zumbi, só que no lugar dos zumbis são os germânicos, né? O mundo como você conhece hoje ele se desorganizaria completamente. O policial não ia mais se preocupar em manter a sua segurança, mas sim em sobreviver, em fugir dos zumbis, né? Quem tem comida não vai querer te dar comida, ainda que você tenha dinheiro para oferecer, porque dinheiro nada mais é do que papel, né? Ou metal, um determinado formato, com um determinado númerozinho impresso. Você não se alimenta de papel, você não se alimenta de metal, né? Então, assim, se tem pouca comida disponível e alguém consegue, esse alguém não vai querer vender para outro, tá? É mais ou menos isso, né? Você vai continuar morando aqui no Rio de Janeiro com 6 milhões de pessoas, sei lá, se muda para Petrópolis, se muda para um sítio em Miguel Pereira, que é mais isolado, que a população é menor, né? E aí tem menos chance desse contágio, é como se fosse, né, hoje, por exemplo, no isolamento social. A gente está muito mais propenso a pegar alguma coisa aqui numa cidade grande do que numa cidadezinha pequena do interior, com um fluxo menor de pessoas. É mais ou menos a mesma ideia. Tu vai fugir dos zumbis, foge lá pro interiorzão, para um sítio, não sei o que e tal. Vai para Paquetá,
Paquetá é uma ilha. Se Deus quiser, os zumbis não conseguem nadar, nem conseguem andar pelo fundo do oceano. Então, foge para Paquetá, se tranca lá e não sai por nada, né? Enfim, então tudo isso vai gerar uma desorganização social, econômica, política, né? E aí acho que pensando por essa metáfora dos zumbis fica um pouco mais fácil de entender o que está rolando quando esses germânicos começam a entrar e Roma se desorganiza, tá? Vamos fazer uma questãozinha e a gente encerra por aqui. FGV 2015. A colisão catastrófica dos dois anteriores modos de produção em dissolução, o primitivo e o antigo, veio a resultar na ordem feudal que se difundiu por toda a Europa. Perry Anderson, Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. O modo de produção primitivo era o dos germânicos, o modo de produção antigo era o dos romanos, tá? Hoje em dia já não se usa muito mais esse conceito, né? Esse marco teórico de modo de produção, tá? Modo de produção é um conceito marxista, mas está um pouco em desuso nas ciências sociais. Modo de produção é a junção de determinados meios de produção, tá? E aí, meios de produção, estou falando de ferramentas, de máquinas, enfim, das coisas concretas que você usa na produção, um martelo, um machado, uma motosserra, uma máquina a vapor, uma máquina elétrica, uma máquina de energia solar. Isso é um meio de produção, tá? E relações de produção. Obviamente, cada sociedade vai ter determinadas relações de produção. Hoje em dia, por exemplo, a escravidão não seria uma boa relação de produção, além de ser desumana, antiética, imoral e tudo mais. Em termos econômicos mesmo, não estou falando em termos éticos, em termos econômicos, a escravidão não funcionaria bem hoje. Por quê? Se tiver muito escravo, o escravo não ganha salário e, sem salário, o escravo não consome. Então, quanto mais escravos houvessem hoje, por exemplo, menores seriam os mercados consumidores. O capitalismo não sobrevive sem mercados consumidores. O capitalismo foi uma força poderosa para a abolição da escravidão no mundo, porque com isso surgiam novos trabalhadores assalariados que poderiam consumir os produtos que o capitalismo produz, tá? Então, no capitalismo, uma relação de produção escravista não funciona, mas na antiguidade funcionava, no Brasil colônia funcionava. Tá? Então, essa noção de modo de produção é a junção do aspecto prático e concreto das ferramentas, das máquinas, com as relações de produção, que é a relação que se estabelece entre patrão e empregado. É um trabalho familiar, assalariado, escravo, enfim, né? Essas características somadas, combinadas, dão um modo de produção. E aí o Perry Anderson está falando em modo de produção primitivo dos germânicos e modo de produção antigo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, Roma tinha um determinado modo de produção, os germânicos tinham outro. Quando juntou os dois, não é que predominou um ou predominou o outro. Quando juntou os dois, surgiu uma coisa nova. Que coisa nova era essa? Era o modo de produção feudal. Tá? Essa é a ideia do texto, é só isso. Tá? Você pegou Roma e germânicos e o que sai não é nem Roma nem germânicos. Não é um Frankenstein, metade Roma, metade germânicos. É como, por exemplo, um bebê. Né? Eu olho para minha filha, eu tenho uma filha de hoje, né, 10 meses. Tá? Está crescendo muito rápido, esse tempo está passando muito rápido, enfim, ela já está com 10 meses. Eu olho para ela, vejo traços meus, vejo traços da minha esposa, mas ela não é metade eu, metade minha esposa. Né? É uma coisa nova e misturada. É mais ou menos isso que o Perry Anderson está dizendo. Você vai pegar o modo de produção primitivo e o antigo, junta, e aí o filhinho vai ser o modo de produção feudal, que é derivado dos dois anteriores, mas que não é igual, né, a um pouquinho mais de modo antigo e um pouquinho menos de primitivo, ou vice-versa. Não, é uma coisa nova e diferente. O autor refere-se a 3 tipos de formações econômico-sociais, o modo de produção primitivo, antigo e feudal, nesse pequeno trecho. A esse respeito, é correto afirmar que, vamos ver o que é correto afirmar. A síntese descrita, o resumo que ele vai descrever, refere-se à articulação entre o escravismo romano em crise, né, ou seja, aquele modo de produção antigo, em crise, que vai sendo substituído pelo colonato, e as formações sociais dos guerreiros germânicos, que era aquela questão do comitatus. É verdade isso? Né? Roma estava abandonando a escravidão e adotando o colonato, e os germânicos tinham o comitatus, e da junção disso vai surgir uma sociedade medieval? Isso aqui é verdade. Tá? A princípio parece bem verdadeiro. Vamos ver os outros. O escravismo predominava entre os povos germânicos? Errado. Tá? Letra C. A economia romana, baseada na pequena propriedade familiar, vilas, grandes propriedades, latifúndios, errado. Tá?
Letra D de dado. Os povos germânicos desenvolveram a propriedade privada e as relações servis, que permitiram a síntese social com os romanos. Errado. As relações servis vão ser derivadas do colonato, e o colonato não foi desenvolvido pelos germânicos, mas sim pelos romanos. Tá? Letra E. A transição para o escravismo feudal, na Idade Média, né, no feudalismo, não predominava o escravismo, predominava a servidão. Está errado também. Foi proporcionada pelos conflitos constantes nas fronteiras romanas devido à ofensiva dos magiares. Magiares era o nome que estava na época para os húngaros, mas isso já vai ser na passagem da alta para baixa da Idade Média, também não tem a ver com o momento que a gente está falando agora. Erradas as letras B, C, D e E, só sobra a letra A. Vamos ver se é esse o gabarito. Tá aí, é esse o gabarito da FGV. Vamos fazer aqui mais uma questãozinha, e prometo que essa é a última e a gente encerra. Sobre as invasões dos, aspas, bárbaros na Europa Ocidental, ocorridas entre os séculos 3 e 9, e aí não é que você tem todo século, todo dia uma invasão, mas você vai ter uma grande onda de invasões no começo ali, séculos 3, 4, 5, depois você vai ter uma pausazinha, e aí você começa a ter outras invasões ali pelos séculos 7, 8 e 9, tá? Enfim, sobre essas invasões germânicas, essas invasões bárbaras, é correto afirmar que, letra A, foi uma ocupação militar violenta que, causando destruição e barbárie, acarretou a ruína total. Sempre que tiver total, desconfia, tá? Nada em história total, tudo tem exceção. Acarretou a ruína total da cultura romana. É mais ou menos essa, provavelmente, a ideia, a visão que seu pai e sua mãe devem ter, porque era assim que se ensinava, né? 10, 20, 30, 40 anos atrás, quando se falava sobre migrações germânicas, né, que na verdade eram chamadas de invasões bárbaras. Parecia que de um dia para o outro os bárbaros chegaram só com espada, que não tinha uma cultura germânica, nada do tipo. Enfim, essa visão está ultrapassada. Letra B. Se por um lado causaram destruição e morte, por outro contribuíram decisivamente para o nascimento de uma nova religião, o cristianismo. Errado. O cristianismo já existia antes das migrações germânicas, tá? E independentemente delas, ainda que os germânicos nunca tivessem chegado, o cristianismo já estava lá, já era predominante em Roma. Letra C. Apesar dos estragos causados, a Europa conseguiu, afinal, conter os bárbaros, derrotando-os militarmente e sem solução de continuidade, ou seja, imediatamente depois, sem passar nenhum tempo, absorveu e integrou seus remanescentes. Não, na verdade, quando ele fala a Europa conseguiu, na verdade ele estaria falando dos romanos, os romanos conseguiram. Na verdade não, os romanos não conseguiram, tá? Os romanos foram derrotados aí e acabaram subjugados e absorvidos, tá? E letra D, foram um dos fatores que impulsionaram a crise do Império Romano e uma das razões para a fragmentação do território europeu. Falamos aí de fragmentação do território europeu verdadeira. Provavelmente o gabarito da FUVEST é essa aqui, a letra D. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, tá? Essa é a resposta aí padrão da FUVEST. Queridos, por hoje é só. Se tiver dúvidas, coloquem aqui embaixo, mandem as dúvidas, comentários na plataforma, aqui nesse vídeo, tá? Fiquem bem e não deixem de lavar bem as mãos.